gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado à saúde bucal da criança. E para isso nós trouxemos aqui o Dr. Fábio Maria. Tudo bem, Dr. Fábio? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui de novo, né, nesse tema tão relevante, né, que gera tantas dúvidas para as famílias, para as mães. A gente vai tentar esclarecer da melhor maneira possível. E nós sabemos que o bebê, ele tem a necessidade da sucção, né? E ele busca na chupeta, no seio e até mesmo nos próprios dedos, né? Isso. Os recém-nascidos, eles nascem com um grande instinto de sobrevivência, que é o hábito de sucção. É uma fase totalmente oral, que tudo que você coloca próximo dos lábios e da boca, ele tem um instinto de sucção. E o instinto de sucção está diretamente relacionado à sua nutrição, né? Então ele procura os seios da mãe em relação a tentar essa alimentação natural, que é ideal, por vários fatores, né, de imunológicos, nutricionais. O problema é que muitas vezes por uma certa ansiedade, até por fome, ele começa a ficar bastante impaciente. E aí entra a possibilidade de uma sucção ou das chupetas ou até mesmo dos dedos, que aí a gente vai explicar que seriam bem mais indesejáveis. E daí a gente tem uma dúvida: dar ou não a chupeta para uma criança? Essa é uma dúvida bem comum e frequente, né, em relação às famílias, aos pais, às mães. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma consequência de uma certa insatisfação da criança, ou em relação à fome, ou até mesmo uma insatisfação emocional. Ela está querendo, ela procura alguma coisa para sugar, para até se acalmar, né? Então, assim, obviamente que não é uma recomendação de nós especialistas que se estimule o uso da chupeta. Só que muitas vezes ela acaba sendo inevitável, porque muitas crianças mais ansiosas e até mesmo mais famintas acabam tendo assim uma compulsão maior pela sucção, e na ausência do seio ou da chupeta acabam procurando a sucção digital, principalmente dos polegares, o que acaba sendo bem pior. Então, assim, a minha recomendação de um modo geral quando os pais perceberem que é inevitável, por esse instinto de sucção mais intenso, muito melhor a gente tentar pacificar um pouco a criança com uma chupeta do que correr o risco de ela realmente começar um hábito de sucção digital. Só para você ter uma ideia, os aparelhos de chupeta em inglês, o nome da chupeta em inglês é chamado de pacifier. Pacifier em inglês é pacificador. Então ele acaba pacificando o ambiente, as casas. Então, quando inevitável, muito melhor a chupeta do que o dedo. E os problemas são os mesmos da chupeta para a mamadeira e para o dedo? Sem dúvida, mesmo a gente tolerando, digamos assim, que a gente não estimule o uso da chupeta, mas é bem importante falar para o pessoal que está vendo em casa que a gente não estimula, mas ao mesmo tempo a gente tolera o uso da chupeta como um calmante, um pacificador. Não tem, obviamente, efeito nutricional, mas tem um efeito, sim, calmante. Agora, óbvio que isso vem embutido com várias alterações musculares, de deglutição, né, que é o hábito de engolir, esse posicionamento de língua, e também com alterações dentárias e até mesmo esqueléticas. Então, é importante os pais saberem que a gente está resolvendo um problema momentâneo, mas que isso pode levar a alterações. E dentro dessas três categorias de chupeta, dedo e mamadeira, a sempre mais deletéria, mais perigosa é o hábito do dedo, porque o dedo vem acoplado, né? Sendo que a mamadeira e a chupeta, os pais têm mais condições de administrar o acesso da criança, ou até mesmo do recém-nascido, a esses objetos. E dentro dos usos de chupeta e de mamadeira, a gente poderia daí sim dar um direcionamento de usar os bicos, tanto de chupeta quanto de bicos de mamadeira, ortodônticos, que teriam um design anatômico assim, mais indicados e menos prejudiciais. E quais os problemas que possam vir a ter quando a criança suca o dedo ou a chupeta?
quando você faz o hábito de sucção, é importante a gente saber que tem um músculo bem potente na face, que é o músculo bucinador, em que a gente faz na verdade a gente faz o movimento para ter uma pressão negativa, para que a gente consiga sugar e aspirar alguma coisa. Então, o uso do bucinador, que é esse músculo da face, num nível de intensidade mais frequente, em termos de horas por dia, ou até mesmo de crianças que passam a noite inteira sugando a chupeta, ou com bicos de mamadeira usados por muitas e muitas horas durante o dia, isso leva a alterações muito importantes de contração de músculo, de posicionamento de língua. Então as crianças podem ter vários problemas, dentre eles interposição de língua, uma deglutição totalmente alterada e até mesmo mordidas cruzadas esqueléticas por uma pressão exagerada do bucinador em relação à arcada superior. Super importante também te falar que no uso das mamadeiras é importante que a mãe tente simular a posição da amamentação natural. Importante que ela, principalmente nas primeiras semanas e nos primeiros meses de vida, quando é inevitável, quando ela não tem leite materno suficiente, que ela tente simular o máximo possível uma posição natural, que a criança tenha o aconchego do colo, em relação a que ouça os batimentos cardíacos da mãe, que são sons muito semelhantes ao que ele tinha na vida intrauterina, o calor da temperatura da mãe. Então isso tudo vai acalmando a criança. A gente tenta simular artificialmente uma amamentação mais parecida possível com a natural, né? E é muito comum as mães acharem que os bicos da mamadeira saem pouco leite, por exemplo, e pegam uma tesoura e cortam o bico, deixam um buraco enorme. Isso é bem pior, altera totalmente o padrão de deglutição da criança, e a criança em poucos segundos mama tudo, né? E a mãe acha, nossa, que fome, né? E na verdade foi obrigada a mamar muito rápido por causa do fluxo de leite muito intenso. Então, basicamente, nesses dois pontos, a mamadeira é super fácil de controlar, e a chupeta a gente tenta negociar com a criança para que ela reduza o número de horas. E tem diferença do dedo que a criança chupa? Na verdade, assim, eu já vi de tudo. Já vi criança chupando desde o polegar ao dedo mínimo. O mais comum, sem dúvida, é o polegar. É o polegar por causa até de uma questão anatômica, e por ser o mais frequente, é o mais patológico, né? Então a criança ela realmente encaixa o dedo polegar da mão direita ou esquerda, isso tanto faz, e isso causa grandes alterações dentárias e até mesmo ósseas por uma contração muscular mais potente. Então, dentro do que a gente tem assim de frequência na clínica, na rotina clínica diária, o polegar é o mais comum, é o que a gente mais encontra, é o que a gente mais enfrenta o desafio de tentar bloquear. E aquela chupeta alimentadora, é recomendável? Ela tem uma importância bacana na fase de transição. A criança ela passa os primeiros meses de vida só com praticamente uma amamentação líquida, né? De leite materno, que é o desejável, o ideal, ou um leite artificial de vaca, ou um leite de soja, ou né? o que a pediatra recomendar para aquele caso. Mas quando começa a vir os primeiros dentes, por volta dos 6 meses de vida, é importante começar uma alimentação mais mista, mais pastosa, e muitas vezes essa chupeta alimentadora tem uma importância nessa transição da criança começar a sugar algumas frutas, né, alguns alimentos um pouco mais sólidos. Então nós não temos preocupação de a chupeta alimentadora criar algum tipo de hábito compulsivo que vá prejudicar a criança no futuro. E a chupeta ela pode prejudicar a fala da criança? Bom, num primeiro momento é importante deixar claro que a chupeta ela causa, dentro de alguns meses ou alguns anos, uma alteração muito grande de forma. Então, primeiramente, há uma deformação do posicionamento esquelético e dentário. E por alterar, então você imagina que é uma caixa acústica. A boca é uma caixa acústica em que você está alterando totalmente a forma dela, forma parabólica, equilibrada. Então, quando você tem uma caixa acústica com defeito,
Isso pode alterar, sim, a fonética, o posicionamento da língua, né? A parte respiratória. Então, ele, como uma consequência da alteração morfológica, a gente pode ter grandes alterações fonéticas, que é importante salientar a importância dos fonoaudiólogos nessa relação, nesse tratamento odontológico, ortodôntico, fonoaudiológico, para tentar restabelecer os padrões normais que a criança tinha antes. E com qual idade que é recomendável tirar a chupeta? Essa pergunta talvez seja a mais importante da entrevista. Então, assim, é bem fácil você contraindicar a chupeta quando você não tem filho, quando você, né? Eu mesmo estudei a vida inteira isso, achei que nunca fosse dar chupeta para os meus filhos, para as minhas duas meninas, e acabei sendo o primeiro da casa a dar chupeta, como um pacificador mesmo, né? Como o próprio nome diz, o pacifier, para pacificar a casa e acalmar e tudo mais. Bom, isso sendo um acontecimento, não teve jeito, os pais deram a chupeta, é importante que eles tenham a consciência e tenham a coragem de tentar interromper o hábito até, no máximo, 3 anos de idade. Tá? O ideal seriam 2 anos. Tá? Mas é muito difícil, muitas vezes o grau de dependência da criança é muito grande, então eu recomendo 2 anos e consegui remover das minhas filhas só com 3. Bom, a partir dos 3 anos, quando os pais não têm essa coragem de enfrentar esse problema, as alterações morfológicas dos dentes e dos maxilares é muito grande. Então, as crianças que continuam chupando a chupeta entre 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6 anos, elas acabam tendo alterações que só mesmo aparelhos ortodônticos vão corrigir no futuro. E o senhor tem alguma dica para tirar esse hábito? É bem importante os pais terem a coragem de enfrentar o problema em no máximo 2, 3 anos. Saber que muitas vezes ele conseguir interromper aquele hábito vai ser muito mais benéfico para a criança, para o desenvolvimento dos dentes, dos maxilares. Então, o ideal é que isso se interrompa com no máximo 2 anos, com uma extensão de no máximo 3 anos, mas depois os problemas são muito maiores, piores, até mesmo as preocupações e os gastos que os pais vão ter com ortodontistas, com odontopediatras. Então, a minha recomendação é coragem, tem que enfrentar o problema, e isso pode ser negociado com as crianças. Então, isso dentro da psicologia, muitas vezes, a gente tem até que, até uma coisa que eu gostaria de salientar, as psicólogas podem ter um papel importante nisso, nessa negociação com a criança, dela se tornar um pouco menos compulsiva, um pouco menos ansiosa. Então, nas chupetas, os pais acabam conseguindo negociar com mais facilidade essa troca. Então, isso se troca por um presente, por uma viagem, se negocia, se explica para a criança que isso vai fazer muito mal, normalmente isso é possível. Então, na chupeta, a gente normalmente não precisa de uma intervenção psicológica, de uma psicóloga, diretamente. Agora, é bem importante eu salientar, pessoal, para você, pessoal que está em casa, que o hábito de sucção de dedo, se a gente não consegue interromper ele precocemente, é quase que imprescindível a atuação profissional de uma psicóloga, porque senão a gente não consegue. Porque a gente tenta, mas a criança também quer, também tenta, mas ela coloca o dedo dormindo, coloca o dedo num momento de distração. Então, coragem e muitas vezes auxílio profissional de uma psicóloga. O senhor tem alguma consideração final? Bom, eu acho que basicamente a gente pede para os pais não ficarem tão atônitos com o uso das chupetas. Procurem, quando inevitável, bicos, chupetas e bicos de mamadeira ortodônticos, que tem um design anatômico menos prejudicial. Tentem, no caso das chupetas, interromper o hábito até 2 anos. No caso dos hábitos de dedo, se os pais têm alguma desconfiança, porque muitos pais são muito duros, não vou dar chupeta, e quando vê a criança já está com o polegar sendo sugado e é muito difícil depois bloquear. Então, quando há um indício de que a criança está colocando insistentemente o dedo, procure-se tentar induzir o uso da chupeta no lugar da sucção digital, que ela é muito mais fácil de ser interrompida e bloqueada 2, 3 anos depois, né? E no caso da sucção de dedo, além dos 3 anos de idade,
além de procurar um especialista ortodôntico para tentar colocar algum aparelho que bloqueie o encaixe desse dedo na boca, tentar, por que não, uma avaliação e uma análise com uma psicóloga especialista nesse tipo de intervenção precoce nas crianças bem pequenininhas. Muito obrigada, doutor. Sinta-se à vontade para voltar aqui ao nosso programa. Prazer. O tempo passa muito rápido aqui, Passa. né? Mas eu acho que a gente conseguiu, né, explicar muitas coisas importantes aí para o pessoal que está assistindo. Tá? Obrigado. Muito obrigada, vocês estão nos assistindo também. Se você gostou, entra na nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até mais!